Parabéns por você ter completado uma semana de desafio, do desafio 30 dias mais perto de Deus. E se você caiu nesse vídeo aqui por acaso, eu vou deixar um card aqui em cima com o vídeo número 1, do desafio número 1, para você começar desde o primeiro dia. Se você já está fazendo a sequência certinha, parabéns, tenho certeza que muita coisa já está mudando aí dentro de você. Eu tenho certeza que a sua intimidade com Deus já está muito, muito, muito maior, tá bom? E o desafio de hoje, nós vamos fazer uma lista de objetivos espirituais para os próximos meses e ore por eles. Por que a gente vai fazer isso? Porque agora você já concluiu uma semana de desafio, ou seja, você já orou, você já ouviu uma música, um louvor, você já assistiu pregação, você, mulher, já entendeu posturas que você tem que ter como uma representante do reino de Deus, como uma princesa do reino de Deus. Então, muitas coisas já caiu a sua ficha. Talvez você ainda esteja um pouco brava comigo e você esteja discordando de muita coisa, principalmente da aula de ontem, do desafio de ontem. Mas, é que nem eu falei, eu tô aqui para agradar ao Senhor. E se doeu para você, anota e para refletir. Porque se doeu, porque faz sentido. Porque se não tivesse doído, você pode ter certeza que é porque não faria nenhum sentido para você, tá bom? Você também percebeu que para você ter tempo de qualidade com Deus, para você conseguir ter intimidade com Deus, requer um investimento. Que investimento é esse? Investimento de tempo. De você dedicar ali 1 hora por dia, 30 minutos por dia, para você ter essa conexão. Porque de verdade, qualquer coisa que tire tempo que você teria no secreto com Deus, não vale a pena. Então, por exemplo, nossa, porque eu acordo 5 horas da manhã, eu já tenho que correr, eu já tenho que ir no trabalho, e eu volto, aí tem um projeto isso, e projeto aquilo. Para, respira, tenta encaixar um momento do secreto com Deus no seu dia a dia. Não tem? Então, se não tem, é realmente porque tem alguma coisa errada. Porque se tá tudo fluindo, se você tá caminhando na direção que Deus tem para você, você vai sim ter um momento de intimidade com Deus, você vai conseguir ter esse momento com Ele, se você não tiver preguiça espiritual, né? E aí, beleza, sabendo de tudo isso, que você precisa ter tempo de qualidade, que você precisa se dedicar mais a tudo isso, quais são os seus objetivos espirituais para daqui a alguns meses e anos? Paty, eu não sei fazer isso. Faz uma semana que eu tô me conectando com Deus, eu tava perdida na minha vida, não sei o que fazer. Fica tranquila. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal se você não se inscreveu ainda e compartilha esse desafio com mais amigas. Porque talvez tenha alguma amiga sua, tenha alguma irmã sua, ou talvez a sua mãe, que tá perdida. E a única coisa que ela precisa é fazer esse desafio. Então manda esse vídeo para ela e fala, olha, esse aqui é o vídeo 8, mas assiste desde o primeiro porque vale muito, muito, muito a pena. E toda vez que você assistir algum vídeo, cumprir alguma tarefa, comenta aqui para mim, para eu saber o que você tá achando de tudo isso, como que você tá se sentindo em relação a tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Qual que foi a lista de objetivos espirituais que eu fiz para mim? Coloquei aqui para anotar, porque senão eu vou esquecendo e eu vou emendando outros assuntos, nada a ver. Quem me conhece sabe que eu vou fazendo isso, então tem que ter os pontos aqui, porque senão eu me perco. Então, quais são os objetivos que eu escolhi para mim, para eu ter nos próximos meses? Primeiro, eu quero cada dia mais ouvir mais claramente a voz de Deus. Eu estava conversando com uma amiga minha, há um tempo atrás, e ela falou assim, ai, Paty, como é que você faz para ouvir mais a voz de Deus? Eu queria saber, né, eu não consigo ouvir, eu não sei quando é Ele falando, eu não sei o que eu faço, eu não sei, enfim. Eu falei para ela, falei assim, amiga, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira de todas, é você se humilhar e você admitir que você não escuta. Só que não é para mim que você tem que admitir, não é para sua amiga, não é nas redes sociais, é para Deus. É de você chegar numa oração e falar assim, Deus, é o que eu fiz. E faço até hoje. Eu falava assim, Deus, tô voltando a me aproximar do Senhor. Só que o que acontece? Eu sei que o Senhor tem planos muito grandes para minha vida. Eu sei que o Senhor tem promessas para mim. E eu também sei que para eu poder ter essas promessas, eu preciso seguir o caminho que o Senhor está me direcionando. Eu preciso fazer isso. Eu preciso entender para onde eu tô indo, as decisões que eu tenho que tomar. Só que eu tô voltando a me aproximar do Senhor, ou é a primeira vez que eu tô me aproximando do Senhor, e eu não sei como ouvir, eu não consigo identificar os sinais. Então, por favor, Pai, me dá sensibilidade e sabedoria para entender os sinais que o Senhor me dá, para conseguir ouvir mais claramente a sua voz. Você tá se abrindo para Deus, você tá
se humilhando e falando, Deus, ó, eu não sei nada, eu tô aprendendo, eu realmente preciso ficar mais sensível, eu preciso realmente ter essa conexão maior, eu preciso entender mais. E aí você vai sentir que as coisas vão começar a ficar mais óbvias para você. Só que não se engane, Deus não fala com todas as pessoas de forma audível. Você não vai ouvir uma voz falando assim, olá, Paty, essa aqui é a minha direção de agora. Não, a maioria das pessoas não ouve assim. A maior parte das pessoas ouve de formas, assim, super aleatórias. Exemplo, sempre vai ter uma forma com que Deus fala com você que é muito mais forte do que outras. Tem pessoas que têm sonhos. Então, eu conheço pessoas que elas sonham com uma coisa e meses depois acontece, ou ela chega e fala, e enfim, é justamente o que estava acontecendo comigo. É muito legal isso. É por sonho. Eu já percebi que em alguns momentos Deus fala por sonho comigo. Como que eu sei quando é Deus falando? Eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Só que são sonhos muito aleatórios, muito nada a ver. Então eu sei que quando é um sonho extremamente aleatório, tipo um jacaré chupando picolé, não é, entendeu? Não é Deus, entende? Agora, se às vezes eu sonho, assim, claramente com uma pessoa, com algo que aconteceu, e eu acordo e eu lembro disso, aí eu sei que eles foram comigo. Porque eu sempre peço, Deus, se o Senhor for falar comigo por sonho essa noite, que amanhã eu acorde e lembre do que o Senhor me falou, para eu poder falar com a pessoa, ou orar por ela, ou fazer qualquer coisa. Então eu percebi isso. Mas ainda assim não é a forma com que Deus mais se comunica comigo. A forma com que Deus mais se comunica comigo é pela palavra. Tem muita gente que não, muita gente que abre ali e fala assim, Deus fala comigo hoje. Aí abre no texto bíblico e não entende bulhufos o que está acontecendo. Comigo é demais. É demais. Eu tô me apaixonando em ler a palavra, sabe, em entender, em conseguir interpretar tudo que tá aqui, justamente porque eu senti que através daqui, em conjunto com o devocional, às vezes também, mas é principalmente pela palavra, que ele fala comigo. É muito claro, assim, sabe, quando eu tô com uma dúvida muito grande e eu faço uma oração, eu falo, Deus, por favor, tô com dúvida em tal área da minha vida, assim, assim, tal. E aí eu vou fazer o devocionário. E aí, lá no devocionário, o texto bíblico que tá lá, que é da palavra, cai exatamente, tipo, solucionando a dúvida que eu tinha. É muito legal. Eu sou apaixonada por ler a palavra, porque eu sei que muitas vezes Deus vai falar comigo por aqui. Tem pessoas que são usadas para falar, então você vai ouvir a voz de Deus através de pessoas que vão chegar na tua vida e vão te direcionar para algo, enfim. São muitas formas. Deus já usou até uma mula, né, uma jumenta na história de Balaão, para falar. Isso acontece? Não, aconteceu uma vez na Bíblia, então, assim, isso não entra em consideração. Você tem que ver mais pela estatística, né? Mas foi uma história na Bíblia onde eu até fiz um vídeo falando sobre isso de, olha, você não tem que esperar uma mula falar com você pra você entender que Deus está te orientando para uma coisa. Você tem que estar muito sensível espiritualmente. Então, esteja sensível espiritualmente. Segunda coisa que eu sempre peço para Deus, para ter mais fé. Por quê? Porque toda vez que a gente tem medo, toda vez que a gente tem uma ansiedade, uma insegurança, aquele medinho, sabe? É falta de fé. É tudo falta de fé. Ansiedade é falta de fé. Depressão é falta de fé. Ah, Paty, mas você tá julgando. Tá na Bíblia. É falta de fé. Porque o que é a ansiedade? É você ter medo do futuro, certo? Se você tem fé inabalável, se você crê em Deus, que Ele vai fazer tudo na sua vida de acordo com os planos dele, você tá seguindo e você tá cumprindo a palavra e você não tá pecando, né? Você não tá vivendo no pecado, porque pecar todo mundo peca, mas viver no pecado é diferente. Então, você sabe que você tá fazendo tudo o mais correto possível, você tá trabalhando, você tá se esforçando, você tá isso, tá aquilo, e mesmo assim você tá com ansiedade, é porque ainda te falta fé, porque se você estivesse fazendo tudo isso, tivesse a clareza de que Deus, Ele já tem tudo pronto, Ele já tem uma promessa para você, e você, independente da situação difícil que você está passando, você não teria ansiedade. Você não teria depressão. Então, se até algum dia você quiser conversar comigo sobre isso, o link do meu Instagram está aqui embaixo. Você pode entrar lá no meu Instagram, me mandar um direct. Eu tento responder todo mundo, mas é basicamente isso. É se apegar a Deus. Porque quando você tem fé, você tem certeza das coisas que Deus tem para sua vida. Você tem certeza de que vai funcionar. Você tem certeza de que vai acontecer. Você tem certeza de tudo, sabe? Então você não tem medo. Então depressão, que é medo do passado, e você ficar pensando muito no passado. E ansiedade, que é você ter medo ou ficar pensando muito no futuro, é falta de fé.
Então você precisa praticar e pedir para Deus uma fé inabalável. Eu peço também o dom da profecia. Tem um texto bíblico que a gente vai trazer em vídeo aqui um dia para vocês também, falando sobre os dons espirituais. E Paulo fala, né, de todos os dons, busca o dom da profecia. Então você pode começar a profetizar sobre a sua vida, sabe? De você colocar a mão na cabeça dos seus filhos e profetizar coisas boas na vida deles, de você olhar para sua vida e você profetizar coisas boas para sua vida. Você tem que profetizar, você tem que falar. Só que aí você está falando. Quando você começa a pedir o dom da profecia, você começa a ter certeza, assim, de que quando vem algo na sua cabeça, quando Deus fala para você, eu te mostro, e você profetiza, isso vai acontecer. Então, de todos os dons, busque o dom da profecia. Então é isso que eu sempre peço. Eu peço para Deus o dom da profecia, para que eu possa profetizar na vida das pessoas, para que eu possa profetizar sobre a minha vida também, tá bom? Eu também peço para Deus para futuramente eu assumir um ministério na igreja. Por quê? Eu quero me sentir parte de algo. E eu não quero eu ficar pedindo, eu chegar lá e falar, olha, tô aqui. Porque eu sei que quando for para acontecer, a gente já vai estar acontecendo. Eu já vou estar envolvida e de repente vai cair de bandeja no meu colo e tal. Então eu sempre peço para Deus que se for da vontade dele que algum dia eu assuma o ministério, eu estou pronta para assumir o ministério, sabe? Eu quero poder um dia fazer isso e poder guiar, principalmente o ministério de mulheres. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Então eu peço muito, porque isso é uma área espiritual. E eu também peço para Deus para me capacitar e me dar sabedoria para poder transformar a vida de muitas mulheres. Porque na verdade não é eu que estou transformando, é Deus. Eu só estou sendo um meio de comunicação, para ser mais fácil de vocês entenderem. Então, eu estou orando muito para Deus para Ele me dar sabedoria nas palavras que eu vou usar aqui com vocês no desafio, em cada vídeo do meu canal. Eu peço para que as mulheres certas assistam esse vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo, você pode ter certeza absoluta que é porque Deus quis que você assistisse. Alguma coisa desse desafio ou desse vídeo vai fazer diferença na sua vida. Então, faça a sua lista do que você quer para sua vida espiritual e ore em cima delas. Ore diariamente. Porque a vida espiritual ela é a coisa mais importante do que qualquer experiência que a gente tem aqui na Terra. Porque na Terra, a gente veio do pó e a gente vai voltar ao pó. Só que a gente tem uma vida na eternidade. E é tudo que a gente faz na área espiritual que remete ao que a gente vai ter na nossa eternidade. Tá bom? Te encontro amanhã para o desafio número 9. E eu espero de verdade que você esteja gostando. E de novo, comenta aqui embaixo o que você está achando. Ou manda lá no meu perfil do Instagram, o que você quiser. Fica à vontade, mas só faz. Aguenta firme, que são 30 dias. Mas vão ser 30 dias que podem mudar a sua relação com Deus, tá bom? Um beijo!